Olá, estudantes do 8º ano. Eu sou a professora Alcini e estamos aqui hoje para uma aula de matemática. Qual é o nosso objetivo? É o seguinte: utilizar a regra de 3 na resolução de situações, problemas que envolvam grandezas diretamente ou inversamente proporcionais. O que quer dizer isso, pessoal? Que a regra de 3 é uma ótima ferramenta matemática. Mas tudo bem, quando eu devo usar uma regra de 3? Sempre que eu tiver duas grandezas. A regra de 3 simples. Eu tenho duas grandezas para comparar. Essas grandezas são grandezas proporcionais. Não importa se elas estão aumentando junto ou se elas estão diminuindo juntos, eu posso usar a regra de 3. Pense comigo, a regra de 3 é uma técnica bastante útil na resolução de situações e problemas que envolvam proporcionalidade. Lembra o que é proporcional mesmo? Um bom exemplo é o meu corpo, né? Conforme eu cresço, meu corpo, o nosso corpo vai crescendo na mesma proporção. Vocês já imaginaram se isso não acontecesse? Se um braço meu ficasse mais comprido do que o outro, ou uma perna crescesse primeiro do que a outra, isso não seria proporcional. Então a regra de 3 eu preciso usar sempre que eu vou comparar grandezas que cresçam ou diminuam proporcionalmente. Mas você sabia que não é possível aplicar a regra de 3 sempre? Por que não? Exatamente por isso, porque tem vezes que o crescimento ou o decrescimento não é proporcional. Vamos dar uma olhada aqui nessa situação. Quando Fernanda tinha 2 anos, ela pesava 12 quilos e 600 gramas e ela media 85 centímetros de altura. Hoje, Fernanda está com 6 anos. Se eu pensar em montar uma regra de 3, eu tenho duas grandezas, eu tenho idade e altura, então eu poderia pensar em usar a regra de 3. Outra coisa, eu tenho duas razões, duas medidas que eu posso medir, idade em anos e altura em tamanho. Agora eu preciso entender isso. Será que cresce proporcionalmente? Conforme mais velha a Fernanda vai ficando, mais alta ela vai ficando? Gente, olha aqui, não tem como, né? Você já pensou se hoje, com 2 anos, ela mede 85 centímetros, com 6 anos ela vai medir X. Se a gente pensasse em usar a regra de 3, olha a conta que daria. Ela chegaria com 6 anos com 2 metros e 55 centímetros. Isso é impossível, né? E como é que eu resolvi isso? Bom, lembrando então que regra de 3 são duas razões, está aqui elas: idade e altura. Duas razões, comparações de duas grandezas, eu quis dizer, né? Duas grandezas, idade e altura. E lembrar, o que é grandeza mesmo? Grandeza é tudo que eu posso medir, né? Tempo, velocidade, peso, altura de som, tudo isso é uma grandeza. Então, na regra de 3 eu comparo essas duas grandezas. Então, se com 2 anos ela mediu 85 centímetros, eu escrevo assim. E com 6x, 2 está para 6, assim como 85 tem que estar para x, é a regra das proporções. Fazendo a multiplicação cruzada, 2 vezes x igual a 85 vezes 6, eu encontro que 2x vale 510. Resolvendo isso, eu fico que x igual a 255 centímetros, o que equivale a 2 metros e 55. Impossível, né? Uma pessoa de 6 anos, uma criança de 6 anos não pode medir 6 metros. Então, olha cá. Impossível a Fernanda medir 2 metros e 55 de altura. As grandezas idade e altura não são proporcionais. Nesse caso aqui, eu não posso usar a regra de 3. Então eu tenho um determinado problema. Primeira coisa que eu vou identificar. A regra de 3, normalmente, e daí vem o nome, eu tenho 3 dados e quero descobrir um terceiro, né? Mas antes disso eu tenho que me perguntar: essas grandezas crescem proporcionalmente? Aí eu posso usar a regra de 3, senão não vale. Vamos lá. Então essa é o resumo, é a definição de regra de 3. Utilizamos a regra de 3 simples para solucionar problemas de grandezas diretamente e inversamente proporcionais. Para grandezas diretamente proporcionais, existe uma regra, uma conta matemática que a gente faz, e ela é a seguinte, ó. Eu digo que A está para B, assim como C está para D. E faço essa multiplicação cruzada.
usando a lei fundamental das proporções, que diz que os extremos, a multiplicação dos extremos são iguais. Então eu posso dizer que A vezes D é igual a B vezes C. Isso quando as grandezas são diretamente proporcionais. Mas e o que quer dizer isso, gente? Diretamente proporcional. Quer dizer que uma aumenta, a outra também aumenta. Agora pensa comigo, o que são grandezas diretamente proporcionais? Vamos pensar assim, eu vou numa pizzaria. Se eu comprar uma pizza, eu vou pagar 15 reais. Se eu comprar 2 pizzas, eu vou pagar 30 reais. Ou seja, a quantidade de pizza aumenta, a quantidade que eu vou pagar também aumenta. Só que tem o seguinte, existem grandezas que não crescem ao mesmo tempo. Às vezes uma aumenta e a outra diminui. Quando isso acontece, a gente chama de grandezas inversamente proporcionais. Para grandezas inversamente proporcionais, podemos utilizar a regra de 3 simples, mas antes precisamos inverter uma das razões. Lembra isso? Inversamente proporcional, na hora do cálculo eu vou ter que inverter uma das razões. Como é que fica isso? Dá uma olhada aqui, ó. Aqui eu digo que A está para B, na regra simples e diretamente proporcional, da mesma maneira que C está para D. Agora, como as grandezas estão crescendo inversamente, ou seja, uma aumenta, a outra diminui, eu tenho que escrever que A está para B e olha aqui, ó, eu troco. O D que estava embaixo passa para cima e o C que estava em cima passa para baixo. Eu inverto. E aí sim, eu posso usar novamente a regra da multiplicação dos extremos, né? A vezes C é igual a B vezes D. Então, muito cuidado. Primeira coisa que eu tenho que olhar quando eu vou fazer uma regra de 3 é se as grandezas são proporcionais. Depois eu preciso descobrir se elas estão crescendo diretamente ou inversamente proporcionais. Vamos para o primeiro praticando? Certo reservatório é abastecido por 5 torneiras, todas com a mesma vazão. O que quer dizer isso? Que está saindo água igual de todas as 5 torneiras. Uma torneira não sai mais água do que a outra. Elas enchem o reservatório em 3 horas. Caso houvesse apenas uma dessas torneiras, em quanto tempo elas encheriam esse reservatório? Eu deixo um tempinho para vocês, a gente já volta.
resolver esse exercício, o que a gente queria saber mesmo? Olha lá, certo reservatório é abastecido por 5 torneiras, todas com a mesma vazão. Elas enchem o reservatório em 3 horas. Caso houvesse uma só torneira, em quanto tempo seria esse reservatório ficaria cheio? Pessoal, primeira coisa que nós temos que pensar aqui. Essas duas grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Pensa comigo, se o número de torneiras abertas é menor, então levará maior tempo para encher o reservatório. Portanto, quantidade de grandezas, a quantidade de torneiras e o tempo gasto são inversamente proporcionais. Tem lógica, né? Imagina você enchendo uma piscina, um reservatório. Você deixa 5 torneiras ligadas, a piscina vai encher mais rápido, bem rápido. Se eu desligar 4 torneiras e deixar uma só enchendo esse meu reservatório, o tempo vai levar mais tempo, né? Para que a piscina fique cheia. Então sim, elas são inversamente proporcionais. E agora o que eu faço? Lembra sempre, monta uma tabelinha, coloca as duas grandezas, que nesse caso são quantidade de torneiras e tempo em horas, e põe lá, 5 torneiras levam 3 horas para encher o reservatório, 2 torneiras vão levar X horas, mas como a gente viu, elas são inversamente proporcionais. Quando eu diminuo o número de torneiras, eu aumento o tempo para encher o reservatório. O que eu tenho que fazer quando é inversamente proporcional? Inverter uma das duas razões. Olha lá, então vai ficar que 5 está para 2, assim como x está para 3. Atenção aqui, ó. Era 3 para x, como elas são inversamente proporcionais, eu tenho que trocar numerador por denominador. Agora é só multiplicar cruzado, 2 vezes x é igual a 5 vezes 3, né? 2 vezes x, 5 vezes 3, 2x igual a 15. 2x igual a 15, x igual, lembra? O x que está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. 15 dividido por 2, eu vou encontrar 7,5 horas, que eu também poderia dizer que seriam 7 horas e 30 minutos. Resposta: 2 torneiras demorarão 7,5 horas para encher o reservatório. Tranquilo, né, gente? Vamos para mais uma? Ricardo leu num rótulo de um determinado suco que 250 mililitros de suco concentrado prepara 2 litros de suco pronto para o consumo. Ele deseja preparar 5 litros de suco. Quantos mililitros, atenção, eu quero saber em mililitros, não em litros, de suco concentrado serão necessárias? Está aqui o rótulo, está aqui escrito, preparo 2 litros de suco, 250 ml de suco concentrado em 1.750 ml de água. Eu já volto com a
Conseguiram resolver, calcular quantos mililitros de suco é necessário para que eu faça 5 litros? Vamos olhar. Primeira coisa que nós temos que pensar é o seguinte: se Ricardo irá preparar mais litros de suco, ele precisará de uma quantidade maior de suco concentrado. Porque se ele não aumentar essa quantidade de suco concentrado, o que vai acontecer? Eu vou ter um suco sem gosto, insosso, né? O que acontece então? As grandezas têm que ser ou são diretamente proporcionais. Eu aumento a quantidade de litros de água, eu tenho que aumentar a quantidade de suco concentrado. Montando a minha tabelinha, primeiro eu tenho que pensar quais são as grandezas. Uma delas, quantidade de suco em litros, e a outra, quantidade de suco concentrado em mililitros. Bom, se dois formam 250, ou para 2 litros eu preciso 250 ml, para 5 litros, quantos ml eu vou precisar? Olha aqui, aumenta a quantidade de suco, de água no caso, ou de suco feito, preparado, aumenta, eu vou ter que colocar mais suco concentrado, ok? Agora não tem que inverter nada, porque as grandezas são diretamente proporcionais. Basta eu fazer a razão. 2 está para 5, a 5 com 250 está para x. Multiplicando cruzado, vai ficar 2 vezes x igual a 5 vezes 250. 2x igual a 1.250. 2x igual a 1.250, o que eu tenho que fazer? Passar o x aqui que estava multiplicando para o lado de cá, dividindo. Fazendo essa conta, 1.250 dividido por 2, eu vou encontrar 625 ml. Então, serão necessários 625 ml de suco concentrado para preparar 5 litros de suco que eu consiga beber. Gente, regra de 3 isso, simples, não esqueçam. Eu sempre vou estar comparando duas grandezas. Tem uma maneira de fazer? Sim. Primeiro, compara as grandezas, monta a tabelinha, depois você vai calcular, porque primeiro você precisa saber se elas estão crescendo direta ou inversamente proporcionais. Então, o que vimos na nossa aula de hoje foi exatamente isso. Regra de 3 simples. E assim, eu tenho grandezas diretamente proporcionais e inversamente proporcionais. E uma coisa que tem que ficar na memória de vocês, que vocês não podem esquecer, é o seguinte: se as grandezas são diretamente proporcionais, basta eu multiplicar em cruz da maneira que elas estão. Se as grandezas são inversamente proporcionais, ou seja, enquanto uma diminui, a outra aumenta, eu vou precisar inverter uma das grandezas, e aí sim eu posso fazer a multiplicação em cruz. O que tínhamos para a aula de hoje é isso, espero que vocês tenham gostado.